aqui de São Francisco de Assis, e o nosso entrevistado de hoje é o nosso parceiro e irmão Rivaldo Maia. Rivaldo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Pascom Informa. Boa tarde, Romero, boa tarde, Geraldo, boa tarde a você ouvinte da Rádio Alternativa FM, a você aqui na cidade de Maturé, a você aí nas comunidades rurais, a você aí nas cidades vizinhas, a você também que nos ouve pelo site, o meu boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer a você, ouvinte, e aos nossos parceiros aqui que estão nos estúdios da Alternativa FM, nosso irmão Romero, nosso irmão Geraldo, que sempre que a gente vem aqui para a Alternativa FM participar dos programas da igreja, é motivo de muita alegria para cada um de nós. Este veículo de comunicação que tem tanto ajudado a nossa paróquia, a nossa comunidade paroquial, levado a palavra de Deus aos lares, às famílias aqui da cidade, principalmente aqueles nossos irmãos que não podem mais ir à igreja. São tantos irmãos nossos, enfermos, que não podem ir mais à igreja, mas todos os dias têm a oportunidade de meditar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, as programações aqui da paróquia, aqui através da 87,5 Alternativa FM, como também a celebração, a transmissão da Santa Missa, todos os domingos às 8 horas da manhã. Quero, no início desta minha entrevista, parabenizar a direção aqui da Rádio Alternativa FM, no nome do nosso amigo J. Batista, e ao nosso irmão Geraldo Costa, ele que vem fazendo um trabalho tão importante na Pascom, aqui na paróquia de Maturé. Então, é um prazer estar aqui novamente nos estúdios desta emissora, para falar um pouco com você, ouvinte, sobre a liturgia, a pastoral litúrgica da nossa paróquia de São Francisco de Assis, aqui na cidade de Maturé. Então, a partir de agora, a gente vai falar aqui diretamente com o nosso parceiro Rivaldo Maia sobre a pastoral litúrgica aqui na nossa paróquia de São Francisco de Assis. A pastoral litúrgica é uma preocupação muito recente na vida da igreja. É uma pastoral complexa, desafios e pouco refletida ou pensada sistematicamente. É um empenho desafiador e corajoso no contexto atual da igreja pós-Concílio Vaticano II. Não é possível tocar neste assunto sem se dar de conta do conjunto das ações do povo de Deus, que tem na liturgia o cume, o ponto alto de toda a ação da igreja. Ela se torna fonte à medida que for vivida em comunhão com as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem. A pastoral litúrgica é um serviço de animação da vida litúrgica da igreja, ação organizada em todos os níveis, a partir das comunidades, e em comunhão com os objetivos da ação evangelizadora eclesial, com seus aspectos essenciais, a realidade que nos interpela, a igreja em estado permanente de missão e o agir em comunhão com o tríplice mistério, palavra, caridade e liturgia. O esforço para organizar uma pastoral litúrgica em uma comunidade, paróquia, arquidiocese e diocese, precisa levar em consideração a necessidade de unir outros dois aspectos essenciais: a formação litúrgica e a celebração do mistério pascal. À luz das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a CNBB, a preocupação em organizar a pastoral litúrgica em todos os níveis precisa estar situada no contexto da pessoa, da comunidade e da sociedade. A pastoral litúrgica refere-se a uma ação organizada da Igreja em sintonia com outras dimensões de vida eclesial. Trata-se de uma ação que une e dinamiza as demais ações eclesiais, como desejou o Concílio Vaticano II, no contexto de uma pastoral de conjunto, a partir de uma comunidade eclesial. A pastoral litúrgica não é uma ação isolada de outras ações pastorais.
pois a liturgia é o cume para a qual se dirige a ação da igreja, ao mesmo tempo, fonte de onde emana toda a vida da igreja. Portanto, o primeiro ato é reconhecer que a liturgia é fonte, eixo, convergência e radiação de toda a vida eclesial. Todas as ações têm nas celebrações sua referência, espaço privilegiado de encontro com Deus na vida pessoal de cada um. A pastoral litúrgica tem seu eixo nas experiências de encontro com Deus, presente na vida e na caminhada do povo de Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, numa inserção humana. É viver e na memória do ressuscitado, no horizonte do ir e preparar, sendo igreja ministerial, servidora e espaço de encontro com Deus, de compromissos e solidariedade com o ser humano e com a realidade a ser transformada de acordo com a vontade de Deus. Tendo presente que a liturgia tem seu caráter de iniciação e mistagogia, é fundamental que cada pessoa que participa das ações litúrgicas ou exerce alguma função na celebração receba uma devida formação, tendo em vista a construção de comunidades eclesiais vivas, missionárias e colaboradoras no processo de transformação da sociedade. Todas as pessoas que assumem funções, ministérios ordenados, reconhecidos, confiados ou não, ou simplesmente participam na liturgia, precisam ser capacitadas para compreenderem melhor o que acontece quando celebramos os mistérios de Cristo e da Igreja. Quem ama a liturgia pode ser um bom agente de pastoral litúrgica. Quem ama sai de si mesmo, encontra o outro, transborda, oferece o que tem de melhor. A liturgia é o caminho de sedução que atrai para a comunhão com Deus e entre os homens e mulheres. Ela sacia a nossa sede de Deus como ato comunitário por uma participação plena, consciente, ativa e fecunda, nos orientando na dinâmica da história, sendo sensíveis às condições socioculturais do povo. Para a realização destes princípios fundamentais na liturgia, faz-se necessário uma adequada formação das pessoas para evitarmos certos erros, abusos e distorções em cada celebração do mistério pascal. A pastoral litúrgica se traduz no cuidado das pessoas por aquilo que realizam, a fim de que a beleza de Deus se expresse e se manifeste no compromisso de nossa fé, no seguimento de Jesus Cristo e da construção do seu reino, para que vivamos em uma sociedade mais justa, humana e fraterna. O coração da pastoral litúrgica é a equipe de liturgia. Ela deve integrar crianças, jovens, homens e mulheres, tendo como tarefa principal a preparação das diversas celebrações do mistério pascal, sacramentos, celebração da palavra de Deus, ofício divino, exéquias, bênçãos e outros. A busca de uma formação sistemática a partir da Sagrada Escritura e dos documentos do magistério. É sempre oportuno recordar de todas as pessoas que exercem ministérios litúrgicos, ministérios ordenados, reconhecidos, confiados ou não, ou instituídos, cantores e outros, fazem parte da equipe de liturgia. É tarefa da equipe de liturgia cuidar da vida litúrgica da comunidade e paróquia, investir na formação de seus agentes, adquirir subsídios e ajudar a Assembleia a expressar sua vida e caminhar, planejar, animando e coordenando a vida litúrgica da comunidade e paróquia, preparar as celebrações e auxiliar, assessorar outras equipes que preparam para os sacramentos do batismo, matrimônio, celebrações ao redor da palavra de Deus, celebrações sacramentais, ofício nas comunidades. Para que tudo isso aconteça, é necessário uma boa coordenação. Então, diante de toda a realidade da pastoral litúrgica, o serviço de animação
de vida litúrgica de uma comunidade, paróquia, diocese e arquidiocese, requer um bom plano de ação que garanta a comunhão e a participação. O planejamento participativo é o mais indicado. Ele permite o reconhecimento da realidade, o estabelecimento de prioridades, a elaboração dos projetos ou atividades. Então, diante desta realidade, vamos, a partir deste momento, 12 horas e 45 minutos, vamos ver aqui alguns pontos, umas perguntas aqui para o nosso entrevistado de hoje, ao nosso irmão Rivaldo Maia. São 3 perguntas que ele irá responder aqui dentro do nosso tempo programado. Então, a partir de agora, a gente começa a entrevistar o nosso parceiro, amigo e apresentador Rivaldo Maia sobre a pastoral litúrgica na vida da paróquia de São Francisco de Assis. Rivaldo, quais são os desafios da pastoral litúrgica aqui na cidade de Maturé, na paróquia de São Francisco de Assis? Muito bem, Romero. Quando se trata de desafios, este nome desafios, ele retrata para nós a questão da responsabilidade. Então, visualizando durante todo esse tempo que eu tenho essa ação litúrgica aqui na paróquia de São Francisco, desde muito antes, quando iniciei, que aqui não era paróquia, eu vejo que a gente temos muitos e grandes desafios a serem tratados aqui na nossa paróquia, mas também vejo grandes e importantes crescimentos da nossa paróquia. Então, eu percebo também que quando se trata de desafios, a gente pode tratar da grande responsabilidade de cada um de nós, agente de pastoral, seja em qualquer pastoral que a gente faça parte, a gente possa se perguntar, dizer, como está a minha vida de missão, a missão que eu recebi no dia do meu batismo. Então, os desafios, eles retratam para nós, para cada um de nós, não simplesmente eu que faço parte, mas eu digo em geral a todos nós que fazemos aqui a paróquia de São Francisco de Assis, que eles são realmente para a gente se perguntar como é que está sendo a minha vida de fé, a minha vida de missão, como é que está a minha responsabilidade diante de tão grande e árdua tarefa, que não é minha, não é sua, mas é de Deus. Esta é a pergunta que a gente pode se fazer todos os dias. Então, os desafios dentro da liturgia, nós sabemos que tem muitos, são muitos os desafios. Como a gente às vezes fica triste em muitas vezes nos depararmos com tão grandes coisas que realmente são para serem feitas e muitas vezes passam despercebidas. Isso não é tarefa de cristão. A missão que nós recebemos de Deus não foi em vão. Ou seja, a vida que nós recebemos de Deus, esse dom gratuito, valoroso, não foi em vão. Ele quer de nós que a gente possa, apesar dos desafios que nós encontramos muitas vezes na liturgia, muitas vezes em algum trabalho pastoral, mas os desafios, eles servem para a gente se espelhar e colocar os nossos pés no chão e realmente avaliar e visualizar, dizendo, aonde é que está o erro? Aonde é que eu posso realmente encontrar o erro? Aonde é que eu vou ajeitar isso para que isso possa acontecer melhor? Para que isso possa se organizar melhor? Esta é a pergunta que fica em nós. Então, vejo também, Romero e meu irmão Geraldo, a vocês que nos ouvem aqui através da Alternativa FM, do programa Páscoa Informa, que nós já tivemos muitos desafios aqui na nossa paróquia, mas também, como disse no início dessa primeira pergunta, vejo também grande crescimento na nossa paróquia. Isso aí tudo
é forma da gente agradecer a Deus, mas também não se engrandecer. Não se engrandecer, porque a vida é dom gratuito de Deus, mas cada um de nós, com os desafios, com as grandes enchentes, as grandes coisas que muitas vezes querem nos desafiar, tirar de tino, a gente pode cada vez mais pedir força e inspiração a Deus para vencê-los. Para vencê-los. Aqui nesse momento posso também dizer que nós somos muito gratos, primeiramente a Deus, a você que faz parte de cada pastoral, de cada movimento, de cada serviço aqui da nossa paróquia. Às vezes a gente convida um irmão nosso para ir participar de uma pastoral, em qualquer movimento ou serviço, e às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou não, porque eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Eu mesmo já escutei muito isso, e tenho certeza, meu irmão Romero, como também você, Geraldo, já escutou isso. Então, muitas vezes o medo, ele atrapalha a nossa forma também de irmos além, adiante a nossa missão. Então, os desafios são muitos, mas maior deve ser a nossa corresponsabilidade com a missão que não é nossa, mas é de Deus. Muito bem, Rivaldo. Como a gente sabe, são muitos os desafios da igreja, não somente na paróquia de São Francisco de Assis, mas no mundo inteiro, né? Por todo o mundo, o desafio da igreja é uma missão ardente, é uma missão permanente de todos os religiosos e religiosas. E se tratando de liturgia, os desafios são maiores ainda, porque exige o melhor de cada um de nós, para que nós possamos sempre colaborar com o nosso melhor para a vida da nossa igreja, para o crescimento da nossa igreja. E muitas vezes esses desafios é a oportunidade de nós mesmos crescer como cristão, como religioso, testemunhando na vida da comunidade a sua vida de cristão religioso. E muitas vezes nós se deparamos de tantos irmãos e irmãs que vestem a camiseta da pastoral, que sempre estão presentes nas celebrações, mas que muitas vezes, na hora do grande desafio, na hora de colocar os pés na terra firme, na hora de botar o carro para caminhar, a gente se depara com um grande enfraquecimento, de falta de fé, falta de esperança no Cristo ressuscitado. Então, notamos que muitas vezes a gente se encontra diante de irmãos e irmãs fracassados na fé, que não têm coragem de testemunhar para a comunidade e para Deus que é um cristão vivo e ativo, que vive ativamente na vida da sua igreja, que testemunha o Cristo ressuscitado. Então são muitos os desafios da nossa igreja, mas diante de todos os desafios, como você falou, Rivaldo, temos grandes acontecimentos, grandes conquistas. Então a nossa segunda pergunta para você, Rivaldo, neste programa, agora são 12 horas e 50 minutos. Então, como você vê a realidade da liturgia nos dias de hoje, aqui na paróquia de São Francisco de Assis? Ao longo destes 14 anos que resido aqui na cidade de Maturé, eu já tive a oportunidade de aprender muito com a liturgia, de aprender muito. E uma coisa importante que eu, dentro dessas grandes experiências de realidades que já vi muito na liturgia, durante esses 14 anos que moro aqui na cidade de Maturé, já tive a oportunidade de conviver com vários padres. Comecei com o Padre Expedito e até hoje estou caminhando, ou seja, estamos caminhando
com a grande e forte missão do nosso administrador paroquial, Padre Alcebiades, Padre Bida, e vejo que a cada um na qual eu convivi, eu aprendi muito e muito. E vejo hoje a realidade da liturgia aqui da nossa paróquia, uma realidade muito diferente, diferente hoje de quando eu comecei aqui. Então, é a realidade que eu vejo. Uma coisa bonita também bonita e que eu fiquei muito feliz foi com a ação do nosso administrador, Padre Bida. Então, você ouvinte que está me ouvindo aqui nesse programa Páscoa Informa, aqui através das ondas da nossa Alternativa FM, você lembra muito bem, tenho certeza que você lembra muito bem, que na época que Padre Sebastião era padre aqui da paróquia de São Francisco, vocês lembram muito bem que todas as missas que vocês vinham tanto aqui para a matriz de São Francisco, como também para a igreja da Conceição, vocês estavam lá vendo eu com o microfone cantando. E achei muito importante a atitude que Padre Bida teve através de uma assembleia que nós fizemos, quando ele tomou a iniciativa de formar escalas para a nossa paróquia. Hoje muitas pessoas me perguntam: por que você não está cantando mais na igreja? Eu digo: não, eu estou cantando, mas só que eu tenho o meu dia de cantar. Achei isso muito importante, muito gratificante, e aqui nós devemos trazer a grande realidade do nosso Papa Francisco, que nos diz que é uma igreja aberta, missionária, onde todos participem e tenham o seu papel de cristão, de leigo batizado, assumindo a sua missão. Então, muitas vezes, durante aquele tempo, eu cantava na igreja da Conceição a missa à noite, às 7 da noite. No domingo pela manhã, na matriz de 8 da manhã, estava lá eu com o microfone cantando, e à noite novamente. Então, isso não é bom. Eu tive essa realidade em perceber o quanto foi importante este papel, este pensamento tão importante de Padre Bida, de formar escalas para a liturgia. Hoje, nós temos, graças a Deus, temos as nossas, os nossos irmãos também que têm o seu dia de animar na missa, mas também quero dizer, como eu estou falando aqui, eu não vou deixar de dizer, porque eu vou dizer. Vejo também a realidade de muitos que não assumem o seu dia de tarefa na igreja. Então, a gente sabe, claro, peço perdão a vocês que estão me escutando, não estou falando de ninguém, mas estou falando a realidade. Então, se eu tenho o meu papel litúrgico, se eu tenho o meu domingo para eu animar na liturgia, onde praticamente agora só é de mês em mês, quase, eu digo isso na missa do domingo, porque a missa na quarta-feira de 9 da manhã, eu estou por lá, animo, e também na quinta-feira, a missa da noite na matriz. Mas as missas de domingo, são poucos os domingos agora que eu canto. Então, eu vejo também que muitos às vezes não olham para o seu papel, para a sua escala. E isso não é bom. Porque quando se assume uma tarefa dentro da nossa igreja, a gente tem que ter uma coisa muito importante que é chamada de responsabilidade. Responsabilidade. Então esta é a realidade. Esta é a realidade. Claro que muitas vezes a gente também pode colocar para o outro lado, que tem muitos que às vezes podem adoecer, pode acontecer alguma coisa de última hora, mas não estando acontecendo isso, é importante que cada um veja a sua realidade daquela missão que você disse sim, não para o Padre Bida, mas foi para Deus. Então, é esta a realidade da liturgia que eu vejo hoje, com um ponto muito importante desse papel tão importante que Padre Bida teve em mente em colocar, que cada um tivesse o seu dia de canto, para não ser rival do que seja lá todos os domingos,
todos os domingos cantando, animando. Foi muito importante. Então é a realidade que eu vejo hoje aqui da liturgia na nossa paróquia. Então, também outra realidade que eu vejo também, em se retratando um pouco, voltando um pouco parecido à primeira pergunta que eu respondi, é a questão da corresponsabilidade da gente participar dos momentos de preparações das missas do final de semana. Então são de 8 em 8 dias que a gente se reúne para preparar a liturgia do domingo, e muitas vezes você, Romero, que está aqui, nosso irmão Geraldo, você que está me escutando em casa, que também já teve a oportunidade de participar, e muitas vezes nós sofremos muito para preparar a liturgia do final de semana, por parte de muitos que não vêm para a reunião. Então, é uma realidade que eu vejo na liturgia como ponto negativo. Ponto negativo. Então, que a gente possa refletir mais uma vez e nos perguntar: como está a minha missão? Qual é a realidade da minha missão? Qual a centralidade da minha vida? E sabemos que toda a centralidade da nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vimos no início desta entrevista, Rivaldo, aqui com você, e antes da entrevista acompanhamos o texto sobre a pastoral litúrgica, e a gente viu que é uma das pastorais da nossa igreja que deve ter uma grande sintonia, que deve caminhar numa grande união, que são membros que devem sempre ser capacitados, passar por momentos de reflexões, por momentos de atualizações, para que as nossas celebrações sejam mais bonitas, mais bem celebradas, de uma forma melhor. Acredito que, como você falou, com a chegada do Padre Bida, a gente teve grandes avanços na liturgia, principalmente após aquela assembleia paroquial, onde foi colocados os pontos positivos, os pontos negativos na vida da liturgia da paróquia de São Francisco de Assis, e foi a partir daquela assembleia que a liturgia na paróquia de São Francisco tomou outros rumos. Mas também, diante de avanços, temos também o retrocesso, né? Como a igreja exige que a celebração seja bem celebrada, que a palavra seja bem transmitida, isso exige para também de cada um de nós que fazemos parte da liturgia da igreja,